Tirando dúvidas. Como sou divulgador do Espiritismo há mais de 30 anos, tenho recebido várias perguntas. Muitas dúvidas surgem de quem nos assiste. Resolvi tirar essas dúvidas uma a uma. A primeira delas refere-se à condição de um espírito quando ele deixa o corpo ainda no estado infantil. Esse espírito regressa ao mundo espiritual se sentindo criança, ou seja, no estado infantil, ou logo retoma o seu estado adulto? Vamos primeiro esclarecer que a reencarnação inicia-se com a fecundação. Veja bem, ela tem início na fecundação e se conclui aos 7 anos de idade. Os estudiosos dividiram o desenvolvimento infantil até a formação completa do corpo em 4 períodos: até os 2 anos de idade, até os 4 anos de idade, que é o período que nos interessa, dos 4 aos 6 e dos 6 aos 7 anos, quando o corpo vai se sentir totalmente completo, necessitando apenas de crescimento. Ora, o espírito vem reencarnar, encontra apenas um ovo, que é a união do espermatozoide com o óvulo. Ele traz então trilhões de células que precisam ser ligadas a um futuro embrião que no momento só tem uma célula, o ovo. Ele inicia assim a sua transferência para aquele corpo. E após o nascimento da criança, evidentemente que ele não conseguiu ainda se reencarnar completamente. E até os 4 anos de idade, o cérebro infantil ainda não está totalmente formado. Os neurônios cerebrais só alcançam plena formação aos 4 anos de idade. Isso é tão importante saber disso que algumas músicas do compositor Mozart são próprias para serem ouvidas por bebês para promover o desenvolvimento dos neurônios cerebrais até esses 4 anos de idade. Portanto, se o espírito desencarnar antes do seu corpinho completar 4 anos de idade, ele não terá então se transferido totalmente para o corpo, referindo-se ao seu cérebro. Portanto, ele não terá ainda assumido a personalidade infantil. Ele se encontra então com a personalidade que ele tinha antes do reencarne. Se ele desencarnar após os 4 anos, vamos imaginar, aos 5 anos de idade, ele já terá então transferido o seu cérebro espiritual para o cérebro carnal e terá na condição, por exemplo, de 5 anos, assumido já a personalidade infantil. Se ele então desencarnar a partir após os 4 anos de idade, ele retornará ao mundo espiritual no estado infantil. Se ele desencarnar antes de atingir os 4 anos de idade, como ele ainda não tenha conseguido passar as células espirituais do seu cérebro espiritual para o cérebro material, então ele não terá assumido ainda antes dos 4 anos a personalidade da criança. Ele retornará, se desencarnar antes dos 4 anos, ele retornará ao mundo espiritual no estágio em que ele se encontrava antes do reencarne, normalmente em estágio adulto. Estando então no mundo espiritual, se sentindo em estágio infantil, ele será tratado, cuidado nas creches das colônias espirituais. E lá, o seu desenvolvimento dependerá do seu estágio evolutivo. Se ele tiver um estágio evolutivo ainda pequeno como o nosso, ele vai crescer normalmente no mundo espiritual até atingir o estágio adulto. Se ele já for um espírito bastante desenvolvido, rapidamente ele recobrará o estado adulto. Espero ter respondido a contento esta pergunta.